Saudações, andarilhos de todas as terras ermas e estrategistas do Contista Digital. Puxem um banco para perto do fogo, pois hoje vamos mexer em uma ferida aberta na história da Terra-média. Se você assistiu apenas aos filmes de Peter Jackson, provavelmente guardou uma ponta de mágoa de Gondor. No abismo de Helm, enquanto 10.000 Uruk-hai marchavam para aniquilar o povo de Rohan, o rei Théoden gritou para as paredes vazias: "Onde estava Gondor?" A sensação que fica é a de que Denethor, o regente, simplesmente deu as costas aos seus aliados em seu momento mais sombrio. Mas e se eu te dissesse que Gondor não enviou ajuda porque, naquele exato momento, eles estavam lutando pela própria sobrevivência em uma escala muito maior? E se eu te contasse que, nos livros de Tolkien, essa negligência nunca existiu da forma que vimos na tela? Hoje, vamos analisar os mapas, as datas e os diários de guerra para entender o verdadeiro motivo pelo qual os Cavaleiros de Branco não apareceram no abismo de Helm. Prepare seu escudo, pois a estratégia militar da Guerra do Anel é muito mais complexa do que parece. Para entender por que não havia soldados de Gondor em Rohan, precisamos entender o que estava acontecendo em Gondor naqueles mesmos dias. Diferente de Rohan, que viveu um período de paz relativa até a traição de Saruman, Gondor estava em guerra aberta há décadas. Minas Tirith era a última linha de defesa entre Mordor e o resto do mundo. Se Gondor caísse, Rohan não teria nem tempo de gritar por ajuda. No momento em que o abismo de Helm estava sendo cercado, o rio Anduin, a fronteira natural de Gondor, estava sob ataque maciço. Osgiliath estava sendo disputada rua por rua, sangue por sangue. Sauron já havia começado a mover suas peças, e Denethor, por mais que tenha sido mal retratado nos filmes, não era um tolo. Ele sabia que se enviasse um contingente de seus soldados para o norte, deixaria as brechas de Minas Tirith abertas para uma invasão imediata. Gondor não ajudou Rohan, porque Gondor estava ocupada sendo o escudo de Rohan. Aqui no Contista Digital, analisamos a guerra como um jogo de xadrez, e Sauron era um mestre nisso. O Senhor Sombrio sabia da aliança histórica entre Gondor e Rohan, selada pelo juramento de Eorl. Para evitar que esses dois reinos se unissem, ele lançou ataques simultâneos. Enquanto Saruman cuidava de Rohan, as frotas dos corsários de Umbar estavam atacando o sul de Gondor, as regiões de Pelargir e Belfalas. Denethor estava recebendo pedidos de socorro de suas próprias províncias. Ele tinha que decidir entre proteger suas cidades litorâneas ou enviar homens para uma guerra civil em outro país. Além disso, as comunicações estavam cortadas. As Montanhas Brancas, que separam os dois reinos, são quase intransponíveis para grandes exércitos fora das estradas principais, que estavam vigiadas por espiões. Aqui está o detalhe que muda tudo. Nos livros, Théoden nunca enviou um pedido de ajuda oficial para o abismo de Helm. Por quê? Porque a velocidade do ataque de Saruman foi devastadora. Não houve tempo para as flechas vermelhas, o sinal de socorro de Gondor, ou para os fogos de artifício. Mas há algo ainda mais profundo. Tolkien deixa claro que Denethor, apesar de sua loucura futura, estava enviando mensagens e mantendo a vigilância. A negligência que vemos no filme serve para aumentar o drama cinematográfico, criando aquele sentimento de isolamento total de Rohan. No cânone de Tolkien, Gondor e Rohan confiavam um no outro, mas ambos sabiam que, naquela fase da guerra, cada um deveria aguentar o seu próprio cerco. Gondor não tinha homens de sobra. Literalmente, cada soldado em Minas Tirith era necessário para que a cidade não caísse antes mesmo de Aragorn chegar. A pergunta, onde estava Gondor? É injusta se não fizermos a pergunta inversa. Onde estava Rohan quando Osgiliath caiu? A resposta é a mesma, lutando contra suas próprias sombras.
O verdadeiro motivo pelo qual Gondor não enviou ajuda foi a impossibilidade tática. Sauron imobilizou Gondor no Anduin para que Saruman pudesse devorar Rohan no oeste. Foi uma manobra de pinça perfeita. O que torna a vitória no Abismo de Helm tão grandiosa é justamente o fato de que eles venceram sozinhos, com a ajuda dos Ents e dos Huorns, claro. E quando o sinal finalmente foi dado, quando os fogos de alerta de Gondor foram acesos em O Retorno do Rei, Rohan não hesitou. Eles lembraram que Gondor foi o escudo durante anos e agora era a hora de serem a espada. No fim das contas, a ausência de Gondor no Abismo de Helm não foi uma traição, mas uma trágica necessidade de guerra. Eles estavam defendendo o mesmo mundo, apenas em frentes diferentes. E você, estrategista do Contista Digital, você acha que se Denethor tivesse enviado pelo menos uma companhia de guardas da Cidadela, o Abismo de Helm teria sido mais fácil? Ou Minas Tirith teria caído antes da hora? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos debater essa estratégia. Se você gosta dessa análise minuciosa que separa o cinema da literatura, deixe seu like e inscreva-se. Aqui, a Terra-média é levada a sério. Nos vemos no próximo capítulo. Que suas estradas sigam sempre em frente.